Olá, queridos! Olá, queridas! Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita por Lou Holtz. Ele falou o seguinte: não é a carga que te derruba, mas sim a maneira como você a carrega. Queridos e queridas, imagina você sofrer uma crítica. A crítica só te atinge se você deixar, se você se permitir que aquela crítica te afete. E nós recebemos críticas todos os dias. Isso é uma carga. Então, quer dizer, não é a crítica, alguém que vai te criticar, que vai fazer com que você fique desestabilizado emocionalmente. Mas sim o que você leva dessa crítica. Se você para pensar, para analisar e tira, mesmo em críticas muito ácidas, se você tira o melhor dessa crítica, ela não vai te atingir. Você vai entender, não, olha só, a pessoa pensou dessa maneira, mas eu preciso realmente rever esse ou aquele ponto acerca do que eu estou fazendo ou da minha vida. Ótimo, maravilhoso, e siga adiante. Mas se eu fico brigando com aquela crítica, se eu fico aborrecido, se eu fico remoendo em mim a crítica recebida, certamente ela vai me paralisar. Ela vai fazer com que eu não siga adiante. E pior do que isso, que eu não faça absolutamente mais nada. Que eu fique como se eu estivesse paralisado naquele tempo. Da mesma forma, se eu vou ao médico e recebo uma má notícia, o médico me dá aquela notícia que eu não quero receber. Você está com uma doença, seja ela qual for. Se eu fico desesperado, eu acho que a doença vai me matar antes do tempo. Mas se eu entendo, não, realmente eu estou doente, qual o tratamento? O que é que eu tenho que fazer? Eu posso, se eu me tratar adequadamente, eu tenho chance de me curar? Então, a positividade em relação a essa notícia vai fazer com que eu verdadeiramente me cure, se assim for necessário. Mas mesmo se eu não me curar, pelo menos eu vou continuar vivendo. E vivendo plenamente aquele período que ainda me resta de vida. Então, queridos, é a maneira como eu lido com essas situações é que faz toda a diferença. Imagina que lá na nossa primeira namorada ou namorado, aquilo não é para todo sempre, mas nós temos aquela ilusão, né, de que é para todo sempre. E aí quando termina aquele relacionamento, se eu achar que dali para frente eu jamais vou arrumar uma companheira, como é que vai ser a minha vida? Eu vou ficar paralisado. Não, esse era o único, era o meu amor verdadeiro e nunca mais eu vou me relacionar com ninguém. Certamente, eu até vou me relacionar com outras pessoas mais adiante, mas eu vou estar tão preso àquela relação, aquela minha primeira relação, que eu jamais vou me entregar completamente para outra pessoa e certamente serei dispensado novamente. Assim é com o emprego. Eu estou trabalhando, ninguém quer ser mandado embora do emprego, porque nós dependemos financeiramente para vivermos daquele emprego. Mas esses problemas acontecem, a empresa não me quer mais, a empresa talvez esteja passando por algum problema financeiro e aí eu sou dispensado. Eu vou ficar me paralisado, me desesperando? Claro que não, eu tenho que imediatamente correr atrás de outro emprego, não esperar o tempo passar. E por que eu tenho que fazer isso? Porque as contas no final do mês não vão parar de chegar. Então, quanto mais rápido eu me recolocar no mercado de trabalho, mais rápido eu vou esquecer a decepção que eu tive no emprego anterior. Tudo na vida é uma questão de perspectiva. Como diz o Lou Holtz, não é a carga que é pesada, é a maneira como a gente carrega ela. Nós vivemos em um mundo em que problemas vão nos ocorrer. Dificuldades vão nos ocorrer. Nós vamos ficar doentes, vamos ficar desempregados, vamos ter problemas financeiros, vamos ter problemas sentimentais e emocionais. Mas nós temos que saber lidar com isso. E se não conseguimos sozinhos, peçamos ajuda. Se só pedir ajuda não é suficiente, procuremos auxílio através de algum profissional da área psi, ou seja, da área da psicologia, para que nós nos sintamos orientados para saber lidar com as frustrações, com as perdas.
Isso é muito importante, que a nossa vida é 99,9% feita de situações adversas, situações que nós não estamos esperando que nos aconteçam, mas elas vão acontecer. Então, para que nós possamos lidar bem com essas situações, nós temos que enxergar o mais adiante, enxergar o melhor dessas situações, mesmo que naquele momento nós estejamos muito preocupados, mas toda situação tem um lado bom. Queridos e queridas, não vamos nos esquecer jamais dessa frase. Não é o fardo que é pesado, é como eu carrego ele. Como eu lido com as situações adversas, como eu lido com as perdas, com os nãos que a vida me apresenta. Se eu conseguir lidar bem com isso, certamente na próxima vez eu vou estar melhor preparado e isso não vai me abalar. Mas se eu não me preparo, se eu fico aprisionado naquele tempo passado, eu sempre irei sofrer e certamente vou fazer as pessoas a quem eu mais amo e que estão ao meu lado sofrerem junto comigo. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.